Olá, eu sou o professor De Luca e o assunto é Sistemas de Unidades e Medidas, parte 3. Vamos lá? Nós veremos como achar a área de um quadrado, o significado de metro quadrado, como converter metro quadrado em seus múltiplos e submúltiplos e finalmente resolveremos uma questão do Enem. Vamos lá? Inicialmente vamos lembrar que para calcular a área de um quadrado nós podemos fazer lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então se eu tenho aqui um quadrado de 1 metro por 1 metro, para eu calcular a área eu faço 1 metro vezes 1 metro, que encontro 1 metro quadrado. Então 1 metro quadrado o que significa? É a área de um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então veja lá, se eu tenho aqui um quadrado de 3 metros por 3 metros, para calcular a área como é que eu faço? Eu faço que a área é 3 metros vezes 3 metros, 3 vezes 3, 9, metro vezes metro, metro ao quadrado. Então a área desse quadrado de 3 metros será de 9 metros quadrados. Bom, então o que significa isso? Significa que nesse quadrado de 3 metros por 3 metros, caberão aqui 9 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Veja lá. Então eu consigo colocar 9 quadrados de 1 metro por 1 metro. Ou, para melhorar a visualização, olha, os 3 metros são 3 de 1 metro por 3 de 1 metro. Então aí você tem os 9 metros quadrados ou 9 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Ou seja, se eu falar que eu tenho um terreno de 100 metros quadrados, então significa que se eu recortar quadrados de cartolina de 1 metro por 1 metro, eu colocaria uma ao lado da outra. Então nesse terreno caberiam 100 quadrados desse. Lógico que você vai ter que recortar em alguns pedaços, né? Certo? Mas no final você usará as 100 cartolinas, né? Os 100 quadrados de 1 metro por 1 metro. Esse é o significado, então, do metro quadrado. Tranquilo? Como na aula 1 de unidades e medidas, vamos recordar os principais prefixos do sistema internacional. Primeiro, os múltiplos. Você tem o quilo, representado pela letra K, que equivale a 10 ao cubo ou 1000 vezes a unidade que você escolheu. Então, quilômetro, quilômetro, você tem 1000 metros. Quilograma, você tem 1000 gramas. Depois vem o hecto, simbolizado pela letra H, que é 10 ao quadrado ou 100 vezes. Então, hectômetro, hectômetro, 100 metros. Depois vem o deca, simbolizado por D e A, e você tem que equivale a 10 vezes a unidade que você colocou o prefixo. Então, decagrama, você tem 10 gramas. Agora vem os submúltiplos. O primeiro é o dec, simbolizado pela letra D, que equivale a 10 menos 1, ou 0,1, ou seja, você divide a unidade por 10. Então, decímetro, decímetro, é 1 metro dividido por 10. Depois vem o cent, simbolizado pela letra C, que equivale a 10 a menos 2, ou 0,01, ou seja, divide por 100. Então, centímetros, centímetro é 1 metro dividido por 100. Centigramas é grama dividido por 100. Centilitro é o litro dividido por 100. E finalmente o milli, simbolizado por mil, que corresponde a 10 a menos 3, ou 0,001, ou seja, divide por 1000. Então eu tenho miligrama, é o grama dividido por 1000. Mililitro, litro dividido por 1000. Milímetro, o metro dividido por 1000. Tranquilo? Agora as unidades de medida de área. A unidade básica de medida de área no sistema internacional é o metro quadrado, que nós vimos que é a área de um quadrado de 1 metro por 1 metro. Depois nós temos os múltiplos e submúltiplos. Então nós temos o quilômetro quadrado. O quilômetro quadrado seria a área de um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Depois, o hectômetro quadrado, que é a área de um quadrado de 1 hectômetro por hectômetro, né, 100 metros por 100 metros. Tá? Depois nós temos o decâmetro ao quadrado, que é a área de um quadrado de 10 metros por 10 metros, um decâmetro por um decâmetro.
Depois nós temos o decímetro ao quadrado, que é a área de um quadrado de 1 decímetro por 1 decímetro. Depois nós temos o centímetro quadrado, que é a área de um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. E finalmente nós temos o milímetro quadrado, que é a área de um quadradinho de 1 milímetro por 1 milímetro. E nós vamos fazer uma escala parecida com a unidade de comprimento. Só que no lugar de você colocar as unidades de comprimento, coloca a unidade de área. A diferença é que vem ao quadrado. Vamos ver um exemplo? Converter as seguintes unidades de medidas. Resolveremos esse exercício de uma forma bem parecida que nós fizemos em unidade de medida de comprimento. Inicialmente vamos fazer a escala, utilizando a unidade básica, o metro quadrado, os múltiplos e os submúltiplos. Então no centro nós colocamos o metro quadrado, à direita nós colocamos o decímetro quadrado, depois centímetro quadrado e finalmente o milímetro quadrado. À esquerda do metro quadrado colocamos o decâmetro quadrado, depois o hectômetro quadrado e finalmente o quilômetro quadrado. Agora, acompanha comigo, aqui que vem a diferença principal entre transformar a unidade de medida de comprimento para a unidade de medida de área. Na unidade de medida de comprimento, de metro, centímetro, decímetro, de uma casa para outra ia de 10 em 10 unidades, quer dizer, ser 10 vezes mais ou 10 vezes menos. Na unidade de medida de área, vão de 100 em 100 vezes. De uma casa para outra, será 100 vezes maior ou 100 vezes menor. Quer dizer que nós vamos deslocar a vírgula para a direita ou vamos deslocar a vírgula para a esquerda na mesma forma do exercício anterior. Só que agora, cada casa, você vai deslocar a vírgula 2 vezes, que seriam os 2 zeros. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Exemplo A. Transformar 3,25 metros quadrados em decímetros quadrados. Quer dizer que eu vou passar de metros quadrados para decímetros quadrados. Eu vou deslocar uma casa para a direita, só que no lugar de você deslocar a vírgula uma casa só, você vai de 2 em 2. Como é unidade quadrada, você anda de 2 em 2 casas. Então a vírgula está entre o 3 e o 2, aí você vai deslocar uma, 2 casas, ou seja, 3,25 metros quadrados corresponde a 325 decímetros ao quadrado. Vamos ver a letra B. Na letra B é para transformar 4,2 metros quadrados para hectômetros quadrados. Então você vai passar aqui de metro quadrado para hectômetro quadrado. Você vai deslocar uma, 2 casas para a esquerda. Só que a vírgula deslocará quantas? 4 casas, porque cada casinha dessa aí de uma unidade para outra, a vírgula desloca 2 zeros. Então você deslocará a vírgula 4 casas para a esquerda. Então a vírgula está entre o 4 e o 2, então ela vai deslocar aqui 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. A nova posição da vírgula será essa aqui, ou seja, 4,2 metros quadrados corresponde a 0,00042 hectômetros quadrados. Letra C. 32,6 centímetros quadrados para decâmetros quadrados. Então vamos ver nossa escala. Olha lá, vai passar aqui de centímetros quadrados para decâmetros quadrados. Você vai deslocar aqui 1, 2, 3 casas para a esquerda. Mas como é unidade de área, a vírgula deslocará 6 casas para a esquerda. Então a vírgula está entre o 2 e o 6, ela deslocará 6 casas para a esquerda. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Essa será a nova posição da vírgula. Então 32,6 metros ficará 0,0000326 decâmetros quadrados. Letra D.
0,7 decâmetro para milímetro quadrado, então você vai passar de decâmetro para milímetro quadrado, então serão aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas, então a vírgula se deslocará 8 casas para a direita, porque é unidade de área. Então está entre 0 e 7, então deslocará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a direita. Essa será a nova posição da vírgula, ou seja, 0,7 decâmetros corresponde a 70 milhões de milímetros quadrados. Letra E, 45 decímetros quadrados para hectômetros quadrados. Então, eu irei de decímetros quadrados para hectômetros quadrados, deslocarei 1, 2, 3 casas para a esquerda e a vírgula deslocará 6 casas para a esquerda. Então, o número inteiro é como se a vírgula tivesse ao lado do 5, aí no caso, né, ao lado direito, então deslocará 6 casas para a esquerda, então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda, essa será a nova posição da vírgula, ou seja, 45 decímetros quadrados corresponde a 0,00045 hectômetros quadrados. E, finalmente, o exemplo F, 9 km quadrados para decâmetros quadrados. Então, veja lá, eu vou de quilômetros quadrados para decâmetros quadrados, então deslocarei 1, 2 casas e a vírgula deslocará 4 casas. Então, é como se o número inteiro 9, a vírgula estivesse ao lado direito do número, então a vírgula deslocará 4 casas para a direita, então tem aqui 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Essa será a nova posição da vírgula, ou seja, 9 km quadrados corresponde a 90 mil decâmetros quadrados. Então vimos que para converter unidades de medida de área, primeiro é importante você memorizar essa escala com as unidades de medida e depois não esquecer que para cada unidade na escala você desloca a vírgula 2 casas. Vamos ver o exemplo do Enem? Questão do Enem. A maior piscina do mundo registrada no livro Guinness está localizada no Chile, em São Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Qual é o valor em metros quadrados da área coberta pelo terreno da piscina? E aí vem as alternativas. Então o problema informa que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. E ele fala que a área da piscina é de 8 hectares, ou seja, de 8 hectômetros quadrados. E ele quer saber quanto que equivale essa área em metros quadrados. Então vamos transformar 8 hectômetros quadrados em metros quadrados. Então vamos lá a tabelinha. Então nós vamos passar aqui de hectômetros quadrados para metros quadrados. Então deslocaremos 1, 2 casas para a direita, que corresponde a deslocar a vírgula 4 casas para a direita. Então veja lá, número inteiro, como se a vírgula estivesse ao lado do 8. Então você vai deslocar 4 casas para a direita. Então tem aqui 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Essa será a nova posição da vírgula, ou seja, a área da piscina será de 80 mil metros quadrados, que corresponde à letra E. Tranquilo, né? Essa foi então unidades de medida parte 3, unidades de medidas de área. Se ficou alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo.